Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, eu sou piloto de avião e professor. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as manobras do curso de piloto privado e como que você deve se preparar para o início dos seus voos, para essas manobras iniciais e algumas dicas para você executar essas manobras de forma correta e de forma mais fácil. A fase do piloto privado é uma fase muito importante na nossa vida de aviador, porque é o primeiro momento que você vai ter contato com alguma aeronave. Pelo menos normalmente é assim que acontece. Eu, por exemplo, nunca tinha entrado num avião pequeno, então foi o primeiro contato que eu tive com um avião menor. E você vai aprender a voar de fato, você vai começar a entender como o avião pequeno funciona e como de fato voar, até porque no avião de passageiros o voo é bastante diferente e a gente não controla o voo. Então você vai aprender a voar, você vai aprender a orientação espacial da sua aeronave, você vai aprender a fazer curva, você vai aprender como que funciona a velocidade da aeronave. Então tem vários pilares que você vai construir que é muito importante que você já esteja preparado para adquirir melhor esse conhecimento no seu curso de piloto privado. Então esse vídeo é justamente para essa galera que está pensando em começar ou que já está no início do piloto privado e quer melhorar um pouco o desempenho, até para você causar uma boa impressão lá para os seus instrutores e para você se preparar e fazer com que o voo renda mais e você economize dinheiro indiretamente. Porque se você repetir uma missão, aí você vai ter que pagar outro voo e tudo mais. Enfim, esse vídeo é justamente para essa galera que está começando o piloto privado. Como que vai ser o seu primeiro voo? Seu primeiro voo vai ser basicamente um voo introdutório mesmo. Alguns aeroclubes nem deixam que o aluno decole e pouse. Pousar normalmente não vai pousar mesmo não. Decolar às vezes você consegue desenrolar com o instrutor. Você vai pegar o avião lá no ar, você vai aprender a fazer as curvas. A gente vai treinar curvas de 90 graus, curvas de 180, curvas de 360. Um ponto muito importante que eu acho legal já destacar agora no início é a noção de referência que a gente precisa adquirir quando a gente começa a voar. A gente precisa aprender a se referenciar a partir de alguns relevos, alguma construção, alguma coisa que tenha no solo, às vezes até uma montanha, e que você consiga fazer suas curvas e se orientar a partir dessas referências, até porque o piloto privado, no geral, vai fazer voos visuais. Até dá para você fazer o privado com instrumento, mas não é muito comum. Normalmente, se você seguir uma cronologia normal de aeroclube, a gente vai fazer os voos visuais do piloto privado. Então você precisa aprender a se orientar no espaço de acordo com referências visuais. E um detalhe importante, nuvem não é referência visual, tá? Até porque você pode voar para ela e ela vai mudar de lugar e aí sua referência vai se perder. É legal você começar a se referenciar por rodovias, estradas, ferrovias também, montanhas, represas, rios, alguns galpões que são gigantes também que dá para se referenciar, como a gente vai voar abaixo, dá para você ver alguns galpões e algumas coisas assim. Às vezes uma empresa, lá em Juiz de Fora a gente usa como referência o Carrefour, por exemplo, que ele é grandão e fica perto de uma montanha lá, então a gente consegue se referenciar pelo Carrefour. Então essas são algumas referências que você pode adquirir ali no momento que você está no seu voo. E agora pensando nas curvas, as curvas funcionam basicamente através de referência. Por exemplo, uma curva de 90 graus. Se eu quero curvar 90 graus para a esquerda, eu vou buscar uma referência na minha asa esquerda. Por exemplo, imagina que tem um rio lá na minha asa esquerda e eu vou curvar até esse rio ficar na proa do meu avião. Quando esse rio chegar na minha proa, eu estou a 90 graus do que eu estava inicialmente. Isso nem precisa olhar a bússola não. Uma referência 180 graus, mesmo rio, mesma referência na asa esquerda, só que aí eu vou terminar a minha curva quando a minha asa direita chegar na referência. 90 graus a gente pega a referência e a referência vai até a proa, 180 graus a gente pega a referência e a referência vai até a asa oposta, e 360 graus, nessa ideia também, é a referência chegar na nossa asa esquerda de novo. Então eu faço uma curva com a referência na esquerda e viro até a referência chegar na esquerda. Dependendo, o instrutor pode te pedir para pegar uma referência na proa, mas eu gosto da asa porque a gente não se perde quando for fazer a curva de 180. Se você pegar na proa, a referência de 180 vai ficar na cauda e aí não é muito interessante você ficar olhando para trás, não sei o quê. Por isso que na asa é uma boa referência. Passar dessas partes de curva, como eu falei, normalmente o primeiro voo vai ser mais introdutório, talvez você já comece a pegar um pouco de curva, mas no segundo, às vezes até no terceiro voo, vai ser essas ideias das curvas, e também realizar as curvas em subida e em descida, e aí tem a ver com motor, manche, até para você acostumar a fazer curva sem puxar ou sem quebrar. É uma coisa muito normal que a gente faça, virar para a esquerda, puxar o manche, virar para a direita e empurrar o manche. E aí sempre que você faz uma curva para a esquerda, você sobe, e uma curva para a direita, você desce. Pegar esses costumes ali de como controlar o manche da aeronave, como controlar o motor numa curva e também aprender a fazer as curvas de baixa, média e alta. A curva de alta acaba que não faz tanto assim no piloto privado, dependendo se o instrutor for mais rock and roll, você vai fazer mais. Mas a curva de baixa, você encosta a ponta da asa na linha do horizonte. A curva de média, você deixa o montante da asa, caso você voe Cessna, tá? Ou aeroboeiro, ou alguma aeronave assim. Se você voar algum avião de asa baixa, aí vai ter outra referência. Você deixa o montante da aeronave paralelo ao chão. E curva de alta, cara, tu mete um curvão mesmo. A parada é só não deixar o nariz do avião cair no horizonte.
Então normalmente a gente dá um motorzinho para o avião não começar a cair, até por causa da guinada adversa, que é uma parada um pouco mais complexa lá de teoria de voo. Mas curva de alta é isso, é tu meter um curvão, dar uma puxadinha no manche, dar um pouquinho de motor para completar, para o avião não cair, e dá pedal também, para tu não cair, né? E curte lá a curva, que é uma curva muito maneira de fazer. E faz ela alto, tá? Por favor, não faz isso na final, na perna do vento, na base, porque, porra, pode estolar na final e aí não é muito legal. Passado esse voo das curvas, ali pro terceiro, quarto voo, você vai pegar a missão de coordenação, atitude e potência, também conhecido como CAP. O CAP, para mim, é uma das manobras mais importantes do piloto privado, porque você começa a aprender um conceito que a gente pode entender errado de forma meio que lógica, ou às vezes até no simulador de voo. O que a gente pensa? Você quer descer? Você bota o nariz para baixo. Você quer subir? Você puxa o nariz. E você quer mais velocidade? Você dá motor. Você quer menos velocidade? Você tira o motor. Mas não é exatamente assim que funciona no avião. Na verdade, é meio que o oposto. Quando a gente quer descer, a gente tira o motor. E aí, consequentemente, o avião não vai se deslocar tanto para frente, a sustentação na asa vai diminuir, e aí você começa a descer. Se você baixar o nariz, sua velocidade vai disparar. E se você estiver para pouso, não é interessante que a sua velocidade dispare, porque às vezes você tá na velocidade cravada para pousar, tipo 70 nós, e aí você vai chegar a 80 e poucos nós e ficar com o avião flutuando. Então, sempre que a gente quer descer, a gente tira o motor. Sempre que a gente quer subir, a gente dá motor. Também não adianta puxar o nariz do avião, porque se eu puxar o nariz do avião sem dar motor, você vai até subir um pouquinho, mas logo mais o avião vai descer, pode até estolar, dependendo do ângulo que você puxar. Então, por isso que a gente sobe e desce com o motor e a gente aumenta ou diminui a velocidade com o nariz. A ideia é a mesma. Se eu tô com pouca velocidade, eu preciso aumentar a velocidade, eu cedo o nariz. Se eu tô com muita velocidade e preciso drenar, eu puxo o nariz. Vamos supor um cenário que eu tô alto e tô rápido. O que eu preciso fazer? Arremeter, né? Mas, supondo que você quer insistir no pouso e ainda dá tempo de recuperar, você pode puxar o nariz, diminuir o motor para começar a descer. Você pode até tirar o motor mesmo, deixa o motor em marcha lenta, puxa o nariz, o avião começou a drenar a velocidade, começou a descer. Se ainda assim você estiver alto, aí você pode usar o flap, aí você pode glissar, pode fazer algumas coisas assim. Às vezes, só de corrigir do jeito certo, você já vai colocar o avião na rampa de planeio correta. Mas caso realmente fique muito alto, aí você pode botar flap, você pode glissar. Se estiver realmente muito alto, aí você arremete. Tem até o caso da gente usar o flap 40 ou o flap 30, dependendo do modelo de avião, que você gera muito arrasto e aí você consegue jogar o nariz do avião no chão sem a velocidade disparar. Mas é uma coisa pra gente falar um pouco mais pra frente sobre o uso dos flaps. No voo que você for realizar a manobra de CAP, você vai treinar basicamente isso que eu acabei de explicar. Você vai colocar o avião numa velocidade pequena, então, por exemplo, 60 nós, 50 nós, dependendo. Você vai puxar o nariz do avião para manter essa velocidade, e aí, se o avião começar a descer da altitude que você colocou, você dá motor. Se o avião começar a subir, você tira motor. Se a velocidade começar a aumentar, você puxa o nariz. Se a velocidade começar a diminuir, você cede o nariz. A ideia de treinar o CAP é justamente começar a ganhar essa sensibilidade, de começar a entender se o avião está subindo, está descendo, se a velocidade está aumentando, está diminuindo, e controlar isso da forma correta. Isso é muito importante para você fazer um pouso correto, para você fazer um circuito correto também, na rampa certa e tudo mais, e você não estolar, que é uma manobra que a gente vai aprender depois. Posterior ao aprendizado da manobra de coordenação, altitude e potência, ou ali em paralelo, às vezes até no mesmo voo, você vai aprender a fazer o stall. E existem alguns tipos de stall. Existe o stall com motor e o stall sem motor. Dica rápida para vocês já gravarem: stall com motor, a gente bota o motor numa potência, dependendo da aeronave, mas normalmente no Cessna é ali 1.500 rotações, pode variar dependendo do aeroclube. E aí a gente começa a puxar o nariz do avião, puxa, cola o manche quando ele estolar, e aí ele vai ceder o nariz, e aí você recupera. E o stall sem motor, você tira o motor e abre o carb heat. Essas são as duas coisas que é legal gravar. Com o motor, potência lá do avião, que o aeroclube determinar, então, por exemplo, 1.500 rotações, e puxa o nariz. E o stall sem motor, motor em idle, abre o carb heat. Isso é legal de gravar. Desenvolvendo um pouco sobre o stall é a perda de sustentação da asa, e a perda de sustentação acontece quando a gente pensa de forma mais rasa por causa da velocidade. Mas nas manobras e no voo em si, a gente vai aprender que, na verdade, acontece por causa do ângulo de ataque da asa em relação ao vento relativo. O que isso significa? Você pode estar com o nariz na linha do horizonte, com a velocidade muito baixa, segurando, e é mesmo assim você estolar. Não precisa necessariamente estar com o nariz lá para a lua para você estolar a sua aeronave. Nos voos, claro, a gente vai fazer puxando o nariz, mas dependendo do instrutor, ele pode até te colocar para fazer esse stall mais perigoso, pensando no voo na vida real, que você está no circuito de tráfego, puxando o nariz e a velocidade está curtíssima. Mas não é perigoso de você fazer na prática, não. Se você estiver na altitude correta, não tem risco, não. O importante dessas
manobras de stall é você começar a reconhecer como o avião fica quando ele vai estolar. Então ele fica muito bobo, os comandos eles não respondem muito ao que você faz. Você começa a sentir algumas trepidações também no manche, que é o buffer, se eu não me engano, é o buffer ali perto do stall. Então é importante que você aprenda a reconhecer para você não estolar na vida real e aprender esse conceito de que stall não tem a ver com velocidade, tem a ver com vento relativo. Uma coisa está interligada à outra, mas é importante pensar no vento relativo, porque não necessariamente tem a ver com onde está o nariz do avião, nem nada assim, não. Tem a ver com o ângulo de incidência do vento relativo. Uma coisa que pode acontecer no stall, e aí é importante falar sobre o uso de aileron na manobra de stall, é você entrar em parafuso. Os aeroclubes hoje em dia eles não trabalham muito as manobras de parafuso, só se você for fazer voo acrobático, mas via de regra hoje em dia não está muito em uso não a gente treinar os parafusos. Mas você pode entrar de forma inadvertida caso você utilize o aileron para treinar a manobra de stall. Então imagina comigo, quando a gente está com voo nivelado e a gente estola, a asa como um todo, ela estola toda. O vento relativo que está passando sobre a asa, ele descola de forma meio uniforme ali, e aí a gente estola a nossa aeronave. Dependendo da aeronave, se ela tiver algum vício, alguma asa desnivelada, alguma coisa assim, ele pode dar asa para um dos lados, mas você compensa ali com o pedal e aí você não entra em parafuso. O que pode acontecer é quando a gente está chegando perto do stall, o avião começar a ceder uma das asas e a gente compensar com o aileron, que é normalmente o que a gente está mais acostumado a fazer, mas o mais correto é você compensar com o pedal. Por quê? Se o avião estola com a asa curvada, basicamente a gente vai estolar a asa que está em cima primeiro do que a asa que está embaixo, tá? Isso é um efeito que acontece na curva. E quando uma asa estola primeiro que a outra, o que vai acontecer é a asa que estolou, ela vai cair. E aí o avião vai entrar em parafuso pro outro lado do que você está fazendo na curva. Por isso que é importante não utilizar os ailerons quando você está treinando as manobras de stall. Chegou perto ali do stall, cara, esquece aileron, vai só no pedal, vai controlando ali se uma asa desceu ou outra no pedal. E caso você entre no stall, cede o nariz do avião, o avião vai realmente começar a girar ali e cair. Só que você controla no pedal, sempre o pedal pro lado contrário do giro, e aí depois que você sai do stall, você tá no mergulho, você recupera a aeronave. Cuidado também para não recuperar rápido demais e você entrar no que a gente chama de stall secundário, que é um stall que você entra com uma recuperação muito rápida e não dá tempo do vento relativo passar pela asa e gerar a sustentação. Isso é uma regra, acho que geral para qualquer aeronave. Voa, assim, de forma delicada, cara. Nunca tira o motor muito rápido, tirar a mistura muito rápido, fazer comandos muito bruscos, porque a aeronave, ela é dócil, a gente não precisa controlar ela de forma agressiva. No stall é a mesma coisa, não precisa colar o manche igual um maluco e estolar a aeronave. Cara, vai suave, vai tranquilo, cola o manche de boa, tira o motor de boa. Existem aviões até que se você tirar o motor rápido demais, o motor começa a pipocar e pode até apagar. Então, cara, sempre muito suave. Para esse voo de stall é isso. Chegou ali perto do stall com motor ou sem motor, faz aquilo que eu te falei, controla o avião ali pelos pedais, deixa o avião estolar, ouve o barulho de stall, vê como o avião vai estolar e cede o nariz. Agora o que eu vou falar é uma questão de discussão, tá? Mas vou explicar a lógica para vocês e o que eu acredito. Dependendo do instrutor, ele pode achar um pouco diferente disso. Mas, quando a gente está estolado, o avião está sem sustentação. Alguns aeroclubes ensinam pra gente dar motor e depois recuperar. Só que a lógica não faz muito sentido, porque se você dá motor com o nariz para baixo, você vai chegar mais perto do chão e, consequentemente, você vai perder mais altitude na manobra de stall. Os aeroclubes, via de regra, eles determinam uma altitude máxima que você pode perder. Você não pode perder 2.000 pés quando você faz um stall, porque pode ser muito perigoso. A gente perde ali no máximo 500 pés, algo próximo disso ali, pra gente não entrar numa altitude até perigosa para fazer o stall. O que eu penso, assim, e compartilho com vocês, isso é uma coisa até para vocês perguntarem pro instrutor de vocês, mas o que eu gosto de pensar é, quando a gente estola o avião, você vai ceder o nariz, o vento relativo vai começar a passar na asa, vai gerar sustentação, você recupera e depois você dá motor. Eu não gosto de dar motor quando a gente tá com o nariz para baixo, porque você acelera a sua descida e você desce mais. Isso pode te tirar ponto ali no voo e se for no check, isso pode te penalizar também. Estolou o avião, cede o nariz, deixa a velocidade começar a aumentar, passou de uma determinada faixa ali, 60, 70 nós, aí você recupera, depois você dá motor. O stall, como eu falei, ele não necessariamente tem a ver com velocidade, tem a ver com ângulo de ataque. E um parênteses aleatório, quando eu fui fazer o voo de stall, a gente foi voando pra área ali em Juiz de Fora, que normalmente a gente treina os stalls, e, cara, eu tava com muito medo. Eu tava voando pensando assim, cara, eu acho que voar não é pra mim, não. Eu acho que eu vou desistir dessa parada.
Mas deu tudo certo, não é uma manobra tão bizarra assim, não. Eu achava que a gente ia ficar, sei lá, cara, que ia vomitar, passar mal, e deu tudo certo, assim. Dependendo se o stall for mais brusco, você pode sentir aquela gravidade zero ali e tal, ficar voando no avião, as coisas voando no avião. É uma sensação, às vezes, um pouco desconfortável, mas é tipo uma montanha-russa, assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Hoje em dia eu lido de boa, assim, mas no início eu ficava meio assim, meio perdidão. Mas o stall é tranquilo e é uma manobra muito importante que a gente aprenda logo no início do piloto privado. Seguido dessa parte de stall e cap, a gente começa nos voos mais legais, que são os voos que a gente vai partir para o circuito. E na verdade, assim, a gente ainda vai aprender algumas manobras, mas já pensando ali no circuito de tráfego e já imaginando cenários do circuito de tráfego. Duas manobras que a gente vai aprender que são muito interessantes também são a coordenação de primeiro tipo e a coordenação de segundo tipo, que a gente chama de C1 e C2. A C1 é uma manobra bem legal, uma manobra que ensina muito a gente sobre como utilizar os pedais e o manche em conjunto e não cair na guinada diversa, que é quando a gente faz uma curva derrapando, glissando e tudo mais. Coordenação de primeiro tipo, você vai colocar o seu nariz em uma determinada referência, pode ser uma montanha, pode ser uma rodovia, enfim, alguma referência que você tenha lá no horizonte, e você vai tentar balançar as asas de forma que o nariz não saia da referência e não escorregue. Se o nariz começar a fazer um U, significa que você está escorregando no nariz e não está conseguindo realizar a manobra da forma correta. Então a ideia é como uma dança. Você dá o manche para um lado, o primeiro não precisa necessariamente do pedal, tá? Você dá o manche para o lado, aí você dá pedal e dá manche, dá pedal e dá manche, dá pedal e dá manche. Sempre assim. Cada aeronave vai ter um sweet spot ali para você conseguir fazer da forma correta, mas a ideia é que você mantenha o nariz ali na sua referência. O nariz está escorregando, dá mais pedal e vai vendo como que a aeronave vai funcionar. Normalmente nesse voo de C1 é um voo que a gente fica quase que o voo todo treinando. É uma manobra que dá um pouco de enjoo, porque você fica toda hora assim, né? E às vezes você fica meio que deslizando no banco, então é como se você estivesse meio que escorregando num barco, alguma coisa assim. Então pode dar um pouco de enjoo, mas é uma manobra interessante também pra gente aprender a fazer curvas coordenadas. E o C2 seria a evolução disso. Eu acho até mais fácil, na verdade. Mas o C2 é a gente pegar 3 referências na nossa linha do horizonte, uma no centro e 2 a, sei lá, 45 graus ali, um pouco na lateral. E você vai fazer basicamente esse C1, só que de forma agora que o nariz escorregue pra referência e depois escorregue pra outra referência. Então você começa a curva, nariz chegou na referência, você dá pedal, curva pro outro lado, mantendo o nariz na referência, e aí curva lá pro outro lado, curva coordenada, chegou na outra referência, você dá pedal, curva e vai fazendo isso. A C2 não enjoa tanto não, a C1 é que enjoa bastante assim, que o avião fica com a mesma referência ali no nariz e aí fica balançando pra caramba. Mas são duas manobras muito importantes para você começar a aprender a usar os pedais. Eu, particularmente, não conseguia usar direito os pedais no início, eu esquecia, né, eu usava bastante aileron ali, que é o que a gente tá mais visualmente acostumado, e o avião responde bem ao aileron, só que a gente precisa fazer curvas coordenadas principalmente no circuito de tráfego, que a gente vai estar com pouca velocidade, vai estar baixo, e a gente não pode se dar ao luxo de fazer uma curva descoordenada e às vezes até estolar, podendo gerar uma situação mais séria. Depois de aprender a C1 e a C2, e dependendo do instrutor ali, dependendo do aeroclube, às vezes em paralelo ao aprendizado da C1 e da C2, quando você estiver terminando os voos, o instrutor já vai deixar que você ingresse no circuito de tráfego, faça ali quase que tudo, pouse acompanhado, o instrutor pousando ali com você, ou até deixe você pousar, tem instrutor que confia mais no aluno e deixa o aluno pousar, só indicando verbalmente o que o aluno pode fazer. Acho que existem 3 manobras que são importantes de falar. Existe a glissada, e aí existem algumas formas de glissada, tem a glissada frontal e a glissada lateral. A glissada ela vai servir para você ficar de lado em relação ao vento, um pouco de lado, e a estrutura da aeronave gerar o arrasto para você conseguir descer. Você pode utilizar o flap na final, ou você pode utilizar a glissada, ou você pode utilizar os dois, na verdade. Na glissada, você dá bastante pedal para um lado e asa para o outro lado, e vai controlando o avião dessa forma meio caranguejada ali, para você conseguir descer, entrar na rampa de planeio e pousar da forma correta. Já coloque na sua mente uma altitude de segurança que você não vai descer glissando, porque pode ser difícil de recuperar se você descer demais. Chegou perto ali da pista, um pouco mais alto e tal, já tira o avião da glissada. Se não tiver na rampa correta, já arremete logo. A glissada pode ser perigosa a baixa altitude. A glissada é basicamente isso, dá pedal para um lado, asa para o outro e vai controlando. Utilizando a glissada nos voos reais, quando você for pousar e tiver com vento de través, pensa sempre nisso. Nariz pro lado do vento, asa pro lado contrário e controla a descida no manche. Sempre isso, nariz pro lado do vento, asa pro lado contrário. Como que você pode saber de onde está vindo o vento? Biruta, ou vendo para onde você está se deslocando ali em relação à pista. Se estiver jogando muito para a direita, você sabe que o vento está vindo da esquerda te empurrando. Vai olhando a biruta quando você já estiver no circuito, para você ter uma consciência situacional de como está o vento ali na região.
Outras duas manobras importantes são o S sobre estadas e o 8 sobre marcos. São manobras muito interessantes porque a gente utiliza aquele conhecimento do C1 e do C2 para a parte mais prática ali do piloto privado. S sobre estradas, a gente vai pegar uma rodovia normalmente mais reta ou alguma referência reta que a gente tenha no solo e a gente vai começar a fazer curvas coordenadas em cima dessa referência. A gente vai utilizar todo o conhecimento que a gente aprendeu no C1 para não sair demais da referência, não chegar perto demais da referência e sempre tentar passar com as asas niveladas nessa referência que a gente colocou. Você inicia uma curva normalmente mais de baixa, média, alta, chegou na referência, nivelou as asas e aí a curva para o outro lado e vai fazendo vários S's em cima da referência até chegar no final lá e depois você volta. É uma manobra bem legal da gente treinar porque a gente simula mais ou menos o cenário ali do circuito de tráfego, de voar um pouco mais reto. E o 8 sobre marcos seria uma evolução dessa manobra, só que de uma forma diferente. A gente pega duas referências e a gente vai fazendo 8 também curvas coordenadas, uma para um lado, aí você chegou mais ou menos 45 graus de referência, voa cruzando o meio das duas referências, curva para o outro lado coordenada e vai fazendo assim. Normalmente a referência na asa esquerda vai ser mais fácil do que a direita, porque a direita, a parte da aeronave ali do instrutor e a asa vão esconder um pouco a referência, mas aí você aprende a pegar outras referências do lado, assim, para conseguir fazer essas curvas coordenadas. Mas basicamente isso. O 8 sobre marcos e o S sobre estadas seria uma evolução do C1 e do C2. Depois desses aprendizados das manobras mais basiquinhas, a gente aprende a fazer o circuito de tráfego. Já tem um vídeo aqui no canal sobre circuito de tráfego, vou deixar ele linkado no card. Por exemplo, quando você ingressou na perna do vento, é legal que a pista esteja no meio do seu montante. Essas diquinhas eu falo mais nesse vídeo do circuito de tráfego, que é interessante que vocês assistam. Mas, via de regra, você aprende a fazer o circuito de tráfego como um retângulo, de forma coordenada, sem chegar muito perto da pista, sem chegar muito longe da pista, com a velocidade correta. Aqui começa a aumentar bastante a sua carga de trabalho, então você vai ter bastante coisa para fazer, vai ter que fazer checklist, alguns de memory item, né, que são os itens de memória que você precisa fazer, e basicamente aprender a pousar, que é uma fase muito legal do seu piloto privado, porque decolar ali é relativamente mais fácil, a gente bate a velocidade correta, puxa o nariz, e no início dos voos você não pensa muito em emergências, não fica pensando, caso dê pane, vou pousar numa rodovia, vou pousar aqui, vou pousar ali. Então, tipo assim, bateu, sei lá, 60 nós, 65, você começa a puxar, bota o nariz no lugar correto e você vai subindo tranquilão. Mas aqui você começa já a pensar um pouco nas panes, começa a fazer o circuito da forma correta, bastante carga de trabalho. Uma dica até que eu não falei no início, mas que é uma coisa interessante, eu acho que é uma coisa até natural no início do piloto privado, bateu a velocidade correta, a gente tira o avião do chão, só que a gente deixa o avião para baixo, deixa o nariz meio que na linha do horizonte. Então assim, cara, deu lá os 60 nós, 65 nós para rodar o avião, mantém o avião nesses 60, 65 nós, cabrando ele, botando na velocidade correta. Se a velocidade começar a descer, você puxa o avião e, claro, aprendendo a usar também o compensador. Isso é um detalhe que um instrutor meu me falou uma vez e eu achei muito interessante mesmo, que é você utilizar o compensador não pensando no nariz do avião, na linha do horizonte. Isso é uma consequência, mas pensando na velocidade. Então o compensador ele serve para você selecionar uma velocidade. Então, por exemplo, se eu quero subir a 65 nós, botei o avião na atitude correta, cravou os 65, você vai compensando e vai soltando o manche, né, para você fazer menos força. Até o momento que você deixa o manche, cara, soltinho, compensado no lugar correto, o avião vai subir a 65 nós. Isso é regra, assim. Pode tomar uma rajadinha, pode tomar uma ascendente, uma descendente, alguma coisa assim que vai tirar um pouquinho, mas via de regra o avião vai subir a 65. É legal já começar a utilizar o compensador, até pra você não ficar sofrendo no voo, fazendo um monte de coisa, tipo, tô subindo com um manche puxadão, tensionado e tal, não. Vai usando o compensador. Alguns instrutores até pedem pra você soltar o avião pra ver se o avião tá compensado. Normalmente no início o avião vai começar a descer e curvar. Compensa o avião, você vai fazer menos esforço e usa o compensador para selecionar uma velocidade. Essa é a grande sacada do compensador. Paralelo a esses voos de circuito de tráfego, uma coisa que você vai aprender também é a utilizar o flap. O flap, cara, é uma discussão que a gente pode ter, porque o raciocínio dele é diferente para aeronaves grandes e aeronaves pequenas. As aeronaves grandes, elas voam muito rápido e aí a gente utiliza o flap bem antes lá da aproximação, começando a descer para o aeroporto, perto ali, você já começa a selecionar flap porque você quer pousar com uma velocidade muito reduzida. Nesses aviões pequenos que a gente voa, eles já voam numa velocidade reduzida. Então a gente não vai utilizar, cara, lá no circuito de tráfego, botar flap 30. Alguns instrutores podem até pedir para você colocar o flap 10 quando você chega ali. Passou a linha da cabeceira que você vai pousar, você já pode selecionar o flap 10. Mas, cara, pensa no flap
como uma ferramenta para você diminuir a velocidade barra conseguir descer com uma velocidade correta. Então, supondo um cenário que você chegou alto para o seu pouso, a luz do PAP tá toda branca, ou você tá sem o PAP ali, mas você tá sentindo que você tá muito alto, a ideia é que você diminua a velocidade, coloca a velocidade no arco branco, que é o arco que você pode utilizar o flap, e dá flap. O flap, ele vai possibilitar que você joga o nariz para baixo sem disparar a velocidade. Se a gente joga o nariz sem flap, cara, você vai aumentar bastante a velocidade e, dependendo, você vai até varar a pista. O flap, ele vai servir justamente para gerar bastante arrasto e você conseguir descer e pousar do jeito correto. A gente aprende isso. O flap é um dispositivo hiper sustentador que gera bastante sustentação, mas ao mesmo tempo gera bastante arrasto. Na instrução, eu gosto de pensar nele mais como um arrasto até. A gente não pensa tanto nessa parte da sustentação, porque isso serve mais lá para os jatos e tudo mais. Então, foca na ideia do arrasto, que o flap vai servir para isso. Chegou alto no circuito, dá flap, joga o nariz no chão, que você vai conseguir pousar na velocidade correta e da forma correta vai conseguir ingressar ali no circuito de tráfego. Mesmo com o flap, não tô seguro, o pouso vai ser, com uma velocidade muito alta, não tá legal, cara, arremete. É muito fácil arremeter, você pode salvar a sua vida, pode salvar a vida do seu instrutor, pode salvar a vida de pessoas que estão próximas ao aeroporto com a simples decisão de arremeter. Então, cara, eu não tô seguro, o vento tá vindo muito de través, tá me jogando, tá batendo muito ali na final, o avião afundou demais, cara, arremete. É fácil, é só empurrar a manete de potência e você pode fazer outros milhões de pousos se você arremeter no tempo certo. Se você tomar a decisão errada, cara, alguma coisa mais séria pode acontecer. Então, via de regra, não tô seguro, arremete e mete bala. Após essa parte de circuitos de tráfego, que é onde você aprende lá a pousar, a decolar, fazer os circuitos e tudo mais, você vai começar nas missões de emergências, que são as missões bem interessantes. Que aí o instrutor adora puxar potência, deixar você sem potência, não sei o quê. Alguns instrutores até tiram o motor, mas não é muito comum. Aqui começam algumas manobras que você vai aprender. Via de regra, existem 3 manobras principais, assim, que é a manobra de aproximação 90 graus, aproximação 180 e aproximação 360. A 90 graus é como se você estivesse girando base ali para pousar. Você tá voando aqui e a pista tá para lá e você tira o motor. Via de regra, cara, quando você tá sem motor, o que você vai ter que fazer? Bota o avião na velocidade correta, depende do avião. O Cessna, por exemplo, é 60 nós, velocidade de melhor planeio. Botou o avião na velocidade correta, não precisa fazer um circuito super demarcado, porque você pode correr o risco de chegar abaixo. E se você chegar abaixo sem potência, você caiu. Coloca o avião na velocidade correta e joga o avião para a pista. Mira na cabeceira. Aí quando você chegar perto, você ajeita, dá flap se precisar, glissa, faz o que você quiser. Quando a gente está em emergência ou nessa simulação de emergência, o que importa é chegar na pista. Então não se dê ao luxo de fazer uma aproximação com a rampa de planeio correta e, cara, se tu tomar uma rajada para baixo, você tá morto. Essa aproximação 90 graus é importante por isso. A aproximação 180 é a mesma coisa, só que você vai iniciar antes, quando você tiver passado ali mais ou menos a cabeceira, o instrutor tira o seu motor, mesma coisa. Velocidade de melhor planeio, joga o avião para a pista e garante o seu pouso. A 360 é uma um pouquinho diferente, porque você vai estar sobre a pista, então você vai decolar, fazer um circuito, como se você fosse pousar, só que você vai voar sobre a pista e chegar até mais alto. E a ideia é que você pega alguma referência perto ali das cabeceiras. Em Juiz de Fora, por exemplo, na cabeceira 2 Uno, tem um campo de futebol, um estádio que tem lá, que é, assim, uma ótima referência. Então, quando você passar a cabeceira que você vai pousar, o instrutor vai tirar a potência e você vai fazer uma curva sem ver a pista, por isso é importante que você tenha essa referência na lateral da pista. E aí você vai fazer uma curva de 360 para ingressar na final e pousar. Essa não tem tanto como jogar em cima da pista, porque você vai literalmente estar em cima da pista. Você vai fazendo uma curva e sentindo ali como o avião está descendo, mas essa regra é sempre importante. É melhor que você chegue alto numa emergência e garanta o pouso do que você chegar abaixo e não garantir nada. Sempre chega alto, que não tem problema. Normalmente vai ter bastante pista para você pousar, fazer 5 toques se você quiser, pousar, voar, pousar, voar. Então, relaxa. É mais importante que chegue alto mesmo. Passada essa parte das emergências do circuito, os instrutores também podem realizar algumas emergências voando fora ali do circuito também. Você voa um pouquinho para longe, aí o cara tira a sua potência e você tem que jogar o avião para a pista, para você ir entendendo como o avião plana, como que ele funciona ali na velocidade de melhor planeio. Você não pode fazer curva de alta e tudo mais, tem que fazer umas curvas mais suaves e usar bastante pedal também é importante. Não adianta você chegar na final, cara, cheguei muito perto da pista, dou um maior curvão, cara, tu vai estolar e pode dar merda. Sempre usando ali os pedais para você conseguir fazer as curvas coordenadas. E no geral, das emergências é isso, sim. Existem algumas emergências que os instrutores podem aplicar. Então eles podem tirar a sua velocidade quando você estiver decolando, para você pousar. Teve um instrutor meu que tirou logo depois que o avião saiu do chão. Saiu do chão, tirou potência e você tem que pousar. Podem cobrar algumas coisas também. Fogo depois do acionamento, então podem falar para você, pegou fogo. Tá pegando fogo,
bicho! E aí você tem que fazer o checklist ali com ele. Se você estiver um pouco mais longe do circuito, que aí dá pra fazer, o instrutor vai tirar o motor e pedir pra você realizar o checklist de emergência. Passada essa parte de emergência, você já vai estar apto para o seu voo solo. E entenda nesses voos de emergência que você vai fazer bastante circuito também, tá? Tipo, muito circuito. Tipo, vai ter voo que você só vai fazer circuito. Umas panezinhas de vez em quando, mas basicamente circuito. Até para o instrutor ganhar um pouco mais de segurança e te liberar para o solo. Então, nos voos solo ali, ou pré-solo, você vai fazer bastante circuito para pegar confiança. E aí vai ter um dia que o instrutor vai sair do avião, vai deixar você voar sozinho. É um voo muito legal, é um voo muito importante na nossa carreira. É o primeiro voo que a gente voa sozinho, de fato o avião tá na nossa mão. Às vezes o instrutor não confia tanto em você, ou o instrutor é mais cagão, assim, e aí ele fica muito com a aeronave na mão, e nesse voo não, nesse voo você tá sozinho. É bem legal, assim, e a gente aprende bastante coisa com esse voo solo. Depois do voo solo, cara, você começa as navegações. Tem um vídeo meu já falando de planejamento de navegação, que é a parte que normalmente a gente mais tem dificuldade quando a gente inicia as navegações de piloto privado. Mas, via de regra, é isso, assim, algumas dicas para navegação. Não esqueça o cronômetro, é muito importante. Tem as cartas, tá? Tem a carta sobressalente até. Se você for voar para um aeroporto que tem ADC, que tem VAC, cara, leva tudo isso de carta. Não confia só no seu tablet, no seu iPad, porque pode acabar a bateria, ou no celular também pode acabar a bateria. E, via de regra, é isso, assim, você vai aprender a usar a bússola, você vai aprender a usar as referências que você planejou, você vai aprender a voar de acordo ali com o tempo. Então vai cronometrando ali quanto tempo que você demora para voar de um ponto a outro e tudo mais, de acordo com a velocidade da aeronave. Um erro muito comum também que acontece é a gente esquecer de ligar o cronômetro na decolagem, ou até ligar o cronômetro na decolagem, mas ele não bater com a referência real que a gente fez ali na carta. O que acontece é, a gente normalmente planeja a navegação a partir de cima do aeroporto. Quando você decola, você vai ingressar no circuito de tráfego. Então o que você pode fazer é começar a cronometrar a partir do ponto médio do circuito de tráfego e vai bater mais ou menos ali em cima do aeroporto, e aí o tempo vai estar correto. E uma coisa que você pode fazer, já pensando em pessoas que esquecem o tempo, que era o meu caso, acionou o motor, olha o relógio, chegou no ponto de espera, olha o relógio, chegou na cabeceira, olha o relógio, decolou, olha o relógio, declara essas velocidades. Decolagem aos 0,5, vai falando, porque vai aumentar a sua consciência situacional em relação ao tempo, e caso você esqueça devido à carga de trabalho de começar o cronômetro, você já sabe mais ou menos a hora que você decolou, e aí demora ali, sei lá, uns 5 minutos, 4 minutos para você ingressar no ponto médio do circuito de tráfego. Aumenta a sua consciência situacional para você não se perder no tempo. E é um erro real, assim, muito comum, a galera esquece o tempo. Então, pessoal, uma recomendação de livro que eu queria fazer para vocês é esse livro aqui, Aprendendo a Voar, Manual de Treinamento Básico para Piloto de Avião. Esse livro aqui é bem legal, ele fala de forma bem detalhada sobre as manobras do curso de piloto privado, me ajudou bastante a me preparar para as manobras. E claro, que você leia também o MGP, ou o Programa de Instrução do Aeroclube que você está participando. Então, o MGP é o Manual Geral de Padronização, que vai ser basicamente um manual para explicar como essas manobras vão ser feitas. E o PI, que é o Programa de Instrução do curso que você está fazendo, que é basicamente um checklist de todas as manobras que você vai fazer por voo e tudo que o instrutor vai julgar. Então é legal que você saiba, para você já ter uma ideia de como que vai funcionar o voo, se no voo vai ter stall, não vai ter stall, vai ter cap, não vai ter cap. Às vezes os instrutores fazem algumas manobras a mais, mas via de regra é legal você se preparar para o voo através do PI e, claro, ler o MGP para você ter noção de como as manobras vão ser executadas. Então, pessoal, por hoje é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Caso eu tenha esquecido algum detalhe ou vocês tenham alguma dica, ou até eu tenha esquecido alguma manobra que pode ter acontecido, deixem aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like também. E aproveita esse convite para que vocês conheçam um pouco mais do meu canal. Falo bastante sobre aviação, sobre o início da carreira de piloto e sobre algumas coisas que eu tenho aprendido no Aeroclube. Então, se você gosta desse conteúdo ou sonha em ser piloto também, se inscreve aqui para acompanhar o conteúdo, que ele é bem legal. Mas por hoje é isso. Valeu!